Galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Central Tips, onde o meu objetivo é fazer a melhor análise possível para que vocês possam estar fazendo os melhores chips, os melhores bilhetes, as melhores múltiplas e é lógico, tá ganhando bastante dinheiro, né? E hoje, gente, eu estarei fazendo uma análise completa sobre a Premier League, Campeonato Brasileiro Série B, Conmebol e Sul-Americana. Isso mesmo, estarei fazendo uma análise completa sobre a Premier League, Campeonato Brasileiro Série B, Libertadores e Sul-Americana. Mas antes de qualquer coisa, deixa um like, se inscreva no canal e ative as notificações, que é muito importante para mim. E como vocês já sabem, aqui eu sigo ordens de horário. E hoje, o primeiro jogo que teremos aí, do dia 19 de maio de 2022, é Everton contra Crystal Palace às 3h45 da tarde. Hoje, o Everton ele é grande favorito para essa partida, segundo a Bet365, com uma odd de 1,80. E o Crystal Palace ele nem é tanto favorito assim, com uma odd de 4,35. Vamos começar aí pelo Everton. O Everton dos últimos 5 jogos perdeu 2, ganhou 2 e empatou 1. Tá naquele meio termo a temporada toda, é por isso que hoje está em 16º lugar. Vamos dar uma olhada, perdeu de 3-2 para o Brentford, empatou em 1-1 com o Watford, ganhou de 2-1 do Leicester, ganhou de 1-0 do Leicester, perdeu de 2-0 aí do Liverpool, empatou em 1-1 com o Leicester. Realmente temporada bem abaixo. Vamos agora ver o Crystal Palace. O Crystal Palace dos últimos 5 jogos, ele perdeu 1, empatou 2 e ganhou 2. Ou seja, dos últimos 5 jogos, ele já está a 4 jogos de invencibilidade. Empatou em 1-1 com a Aston Villa, ganhou de 1-0 do Watford, ganhou de 2-1 do Southampton, empatou em 0-0 com o Leeds, perdeu de 1-0 do Newcastle United. Tá, vamos aqui ver o resumão. De resumão, o Crystal Palace já está a 4 jogos sem perder. Dos últimos 7 jogos do Everton, em 5 foram menos do que 3 gols. E dos últimos 5 jogos do Crystal Palace, em 5 foram pelo menos do que 3 gols. Dos últimos 7 jogos do Crystal Palace, em 5 ele foi o primeiro a sofrer gol. E dos últimos 7 jogos aí do Crystal Palace, foram menos do que 5 cartões, né? Beleza. Frente a frente, o Crystal Palace já vem de 3 jogos sem perder para o Everton. O Everton sofreu gol nos últimos 5 jogos para o Crystal Palace. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram pelo menos 3 gols. Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram ambas marcam, tá? O que hoje a gente pode então colocar aí para essa partida? Deixa eu só dar uma olhada aqui nas odds adicionais. O over 1,5 está batendo 1,33. Realmente, se a gente levar hoje em consideração os dados que nós obtivemos, das últimas 5 partidas, em 4 foram pelo menos 3 gols. Então, se hoje a gente coloca um over 1,5, fica bem suave. Vamos agora para Aston Villa contra Burnley. Hoje, a Bet365 coloca o Aston Villa como grande favorito para a partida, com uma odd de 2,5. E o Burnley não tão favorito assim, com uma odd de 3,60. Vamos começar pelo Aston. O Aston Villa dos últimos 5 jogos, ele empatou 2, ganhou 2 e perdeu apenas 1. Empatou com o Leicester, ganhou do Norwich, ganhou de quem? Qual o nome? Ganhou do próprio Burnley, perdeu para o Liverpool e empatou com o Crystal Palace. Realmente uma campanha que pelo menos não me dá uma boa opinião. Tá. E dos últimos 5 jogos aí do Burnley, ganhou 3 e perdeu 2 seguidas. Perdeu uma para o Tottenham e perdeu uma para o próprio Aston Villa, tá? Gente, eu acho aí realmente... Só deixa eu ver aqui. Resumão. Os dois sofreram gols nos últimos 3 jogos. Dos últimos 7 jogos do Burnley, 5 foram menos do que 3 gols, tá? Dos últimos 5 jogos que as equipes se enfrentaram, em 4 foram pelo menos 3 gols. Dos últimos 10 jogos que as equipes se enfrentaram, em 8 foram ambas marcam. O Aston Villa dos últimos 5 jogos, em 4 ele foi o primeiro a marcar e em 4 ele venceu o primeiro tempo. Outro jogo aí pra gente ficar no safe, só deixa eu dar uma olhada nas odds adicionais. Outro jogo pra gente ficar no safe, que o over 1.5 tá batendo 1,28, bem tranquilo.
Over 1.5 aí para Aston Villa e Burnley. Vamos agora para Chelsea e Leicester. Hoje a Bet365 coloca aí o Chelsea como grande favorito para a partida, com uma odd de 1,40. E o Leicester não tanto favorito assim, com uma odd de 8,50. Vamos começar a análise pelo Chelsea. O Chelsea dos últimos 5 jogos, ele perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas 1. Ou seja, a fase não é boa. Então não vale a pena ser analisado. Vamos ver o Leicester. O Leicester dos últimos 5 jogos perdeu 3 e ganhou 2. Esse já vale a pena ser analisado porque foram 2 vitórias seguidas. Ganhou de 5-1 do Watford e ganhou de 3-0 do Norwich. Perdeu de 2-1 para o Everton, perdeu de 1-0 para Roma. Ou seja, contra times que são considerados pequenos, o Leicester ele se sai bem. Porém, contra os times que são considerados grandes, não se sai tão bem. Vamos ver aqui o resumão. Dos últimos 5 jogos do Leicester, em 4 foram pelo menos 3 gols. E dos últimos 5 jogos do Leicester, em 5 foram ele pelo menos sofreu o primeiro gol. Tá? Beleza. Dos últimos 7 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 o Chelsea foi o primeiro a marcar. E dos últimos 10 jogos que as equipes se enfrentaram, em 9 foram menos do que 5 cartões. O que isso é muito bom. Ou seja, o que a gente pode colocar aí? Botar aí um under. Botar um under 3.5. Deixa eu ver aqui se está pagando bem. O under 3.5 está batendo bem. Porém, o safe do safe é o under 4.5, tá? Under 4.5 pagando 1,22 para essa partida aí. Bem tranquilaço. E também menos do que 6 cartões amarelos na partida, tá? Beleza, terminamos aí a Premier League e agora teremos Campeonato Brasileiro Série B, onde teremos Grêmio contra Criciúma. Beleza, não temos odds, tá? Então vamos analisar o que temos, vamos começar aí pelo Grêmio. O Grêmio, das últimas 5 partidas, ele ganhou 3, perdeu 1 e empatou 1, ou seja, está no saldo positivo. Empatou em 1-1 contra o Ituano, perdeu de 1-0 para o Cruzeiro. Ganhou de 2-0 do CRB, ganhou de 1-0 do Operário, ganhou de 3-1 do Guarani e perdeu de 1-0 para a Chapecoense. Mais ou menos, né? Mas tudo bem. Vamos voltar aqui, agora vamos para o Criciúma. O Criciúma das últimas 5 partidas, perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas 1. Não vale a pena ser analisado. Deixa eu ver aqui se tem resumão. Resumão dos últimos 7 jogos do Grêmio, em 6 foram menos do que 3 gols. E dos últimos 10 jogos do Criciúma, em 9 foram menos do que 3 gols. Dos últimos 5 jogos do Grêmio, em 4 o Grêmio foi a primeira a marcar. Então eu apostaria no Grêmio para ser a primeira a marcar. Beleza? Como hoje a gente não tem odd, fica um pouco difícil, tá? De analisar. Porém, se o Grêmio ganhar, ele vai para 14 pontos. Ele pode ir para a terceira posição. Então, se a odd do Grêmio não tiver muito esmagada, a gente pode colocar aí uma vitória do Grêmio, beleza? E também que o Grêmio vai ser o primeiro a marcar, aí depende de vocês. Vamos aí agora para Libertadores, onde aí teremos briga de cachorro grande. Temos aí Atlético Mineiro contra Independiente Del Valle. Às 7 da noite. Hoje, a Bet365 coloca o Atlético Mineiro como grande favorito para a partida, pagando uma odd de 1.35. E o Independiente Del Valle, nem tanto favorito assim, com uma odd de 9. Vamos começar analisando aí o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, dos últimos 5 jogos, ele empatou 2, ganhou 2 e perdeu apenas 1. Ou seja, deixa eu dar uma olhada de 3, 6, 9, 10. Dos últimos 10 jogos, ele teve 4 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Tá vindo under, tá? Beleza, vamos ver aqui. Ganhou de 2-0 do Atlético Goianiense, empatou em 1 com o Red Bull, perdeu de 2-1 para o América Mineiro, ganhou de 2-1 do América Mineiro, empatou em 2-2 com o Goiás, empatou em 1-1 com o Independiente Del Valle. Gente, levando em consideração aí, tá? Não vou nem precisar analisar o Del Valle, mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Olha o Del Valle aí. O Del Valle dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou em 1, perdeu 1.
e dos últimos 3, 6, 7 jogos, ele perdeu apenas um. Então tá com saldo muito positivo, tá? Essa partida aqui, gente, eu não vou buscar essa vitória aí do Atlético Mineiro. Eu vou buscar um ambas marcam, só deixa eu ver aqui quanto tá pagando o ambas marcam. Ambas marcam está pagando 2,20. Vale muito a pena. Então beleza, Atlético Mineiro e Independente Del Valle, ambas marcam. Agora, pela Sul-Americana, às 7h15 da noite, temos a Independente contra Deportivo Laguaira. Hoje, a Bet365 coloca o Independente como grande favorito para a partida, com uma odd de 1,5, e o Deportivo Laguaira como não tão favorito assim, com uma odd de 34. Beleza, vamos começar aí pelo Independente. O Independente dos últimos 5 jogos perdeu 2 e ganhou 3. Ganhou de 3-0 do Huracan, ganhou de 4-0 do General Cabaleiro, porém desconsidero isso aí. Perdeu de 1-0 para o Lanús. Ganhou de 2-0 do Deportivo Laguaira, fora de casa. Perdeu de 3-0 para o Rosário Central. Vamos aí agora ver o Deportivo Laguaira. O Deportivo Laguaira tá péssimo. Não ganhou nada. Dos últimos 3, 6, 9, dos últimos 10 jogos não ganhou nada. Então não dá nem para colocar essa vitória seca aqui do Independente, porque a odd está esmagadora. Vamos ver aqui se a gente tem alguma coisa. Então, gente, acredito que essa partida aí vai sair muitos gols, tá? Agora com o Independente jogando em casa, ele vai realmente querer jogar para cima, vai querer rebentar e fazer um saldo de gols. Então, over 2,5, tá? Vamos agora, União de Santa Fé e Fluminense. Hoje, a Bet365 coloca o União de Santa Fé como grande favorito para a partida com uma odd de 2,40 e o Fluminense não tão favorito assim com uma odd de 3. Beleza, com uma odd de 3. Vamos começar aí pela União Santa Fé. Hoje, União de Santa Fé das últimas 5 partidas perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. Não vale a pena ser analisado. Vamos ver o Fluminense. O Fluminense dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3, empatou 1, que foi contra o Palmeiras, jogaço, e perdeu apenas 1 para o Coritiba. Ganhou de 2-1 do Atlético Paranaense, ganhou de 2-0 do Vila Nova, empatou em 1-1 com o Palmeiras, ganhou de 2-1 do Júnior Barranquilla e perdeu de 3-2 para o Coritiba. Vamos ver aqui o resumão como é que tá. O Fluminense já vem de 4 jogos sem derrotas. Dos últimos 5 jogos do Fluminense, em 4 foram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos do Fluminense, em 4 ele foi o primeiro a marcar. E dos últimos 5 jogos aí do União La Calera, se eu me recordo é isso, em 4 ele foi o primeiro a sofrer gol. Em 5 ele foi o primeiro a sofrer gol. E o Fluminense, das últimas 5 partidas, em 4 o Fluminense venceu o primeiro tempo. É a União de Santa Fé, perdão, não a União de La Calera, União de Santa Fé. Com isso, com essa odd maravilhosa do Fluminense tá 3, a gente pode colocar uma dupla chance, tá? Tá pagando 1,53, que tá muito bom mesmo. E também podemos colocar aí uma vitória do Fluminense para quem for mais ousado, tá? Mas eu vou mais na dupla chance, vitória ou empate do Fluminense. E para quem quiser ser mais ousado, vitória seca do Fluminense. Vamos aí agora para a Libertadores, onde teremos também um grande jogo às 9 da noite. River Plate e Colo-Colo. Hoje, a Bet365 coloca o River Plate como grande favorito para a partida, com uma odd de 1,60 e o Colo-Colo nem tanto, com uma odd de 5,75. Vamos ver aí o River Plate. O River Plate dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Perdeu em casa para o Tigre de 2-1, ganhou em casa do Platense de 2-1, empatou com o Fortaleza 1-1, ganhou de 7-0 do Sarmiento, ganhou de 2-1 do Colo-Colo fora de casa. Vamos agora analisar o Colo-Colo. O Colo-Colo das últimas 5 partidas empatou 2, ganhou 2, empatou e perdeu apenas 1
para o próprio River. Ganhou de 4-0 do Coquimbo, ganhou de 2-1 do Curicó, empatou em 1-1 contra o Alianza Lima e perdeu de 2-1 para o River Plate, tá? Gente, River Plate jogando em casa, atualmente tem 10 pontos. Se ele ganhar do Colo-Colo, vai estar classificado aí para as oitavas de final. Então acredito que eles venham com tudo. Acredito que eles venham com tudo aí para poder se classificar com antecedência. Então, a gente aí tem duas vertentes, tá? Esse over 1.5 tá pagando 1,28, que tá pagando uma cota boa. Porém, eu vou mais aí na vitória do River Plate, levando em consideração que ele já ganhou fora de casa do Colo-Colo e agora tem tudo para ganhar em casa. Então, vitória sequíssima aí do River Plate. Vamos agora aí analisar Vasco e Guarani pelo Brasileirão às 9h30 da noite. Beleza, atualmente o Vasco é quarto colocado no campeonato e o Guarani é 17º. Vamos começar analisando o Guarani. O Guarani, dos últimos jogos, perdeu tudo, empatou tudo e só ganhou um. Não vale a pena ser analisado. Passo. Vamos ver agora no Vasco. O Vasco, dos últimos 5 jogos, ganhou 3 e empatou 2. E já está a 3, 6, 7 jogos de invencibilidade. Vale a pena. Ganhou de 1-0 do Bahia, ganhou de 1-0 do CSA, empatou em 1-1 com o Tombense, ganhou de 1-0 da Ponte Preta, empatou em 0-0 contra a Chapecoense, empatou em 1-1 contra o CRB. Ou seja, o Vasco quando ganha de 1-0, ganha ali de um placar bem magrinho. Vamos ver aqui, resumão. Guarani já vem de 4 jogos sem derrotas, porém também não vence ninguém, né? O Vasco já vem de 7 jogos sem derrotas, porém com vitórias. E o Guarani já vem de 3 jogos sem vitórias. Dos últimos 9 jogos do Guarani, em 8 foram menos do que 3 gols. E dos últimos 9 jogos do Vasco, em 9 foram menos do que 3 gols. O Vasco vem de 4 jogos seguidos tomando gol do Guarani. E dos últimos 6 jogos que as equipes se enfrentaram, em 5 foram menos do que 3 gols. Deixa eu só dar uma olhada. Não tem aqui. Beleza. O que a gente pode estar fazendo aí? Se a odd tiver muito esmagada, só para bilhete, tá, gente? Under 3.5, tá? Se tiver pagando 1,15, 1,20, tá bom. Para completar bilhete. Tirando isso, se for para apostar em vitória do Vasco, tá? Tirando isso, under 3.5. Vamos analisar aí agora, voltando para a Sul-Americana, onde temos Lanús contra Montevidéu. Hoje a Bet365 coloca o Lanús como grande favorito para a partida, com uma odd de 1.45, e o Montevidéu nem tanto favorito assim, com uma odd de 8,50. Vamos começar analisando o Lanús. Hoje o Lanús ele vem de uma invencibilidade de 7 partidas, de 8 partidas, onde das últimas 5 foram 2 vitórias e 3 empates. Empatou em 3-3 contra o Central Córdoba, empatou em 1-1 contra o Barcelona, ganhou de 1-0 do Independiente, ganhou de 1-0 do próprio Montevidéu fora de casa, empatou em 1-1 com o Godoy Cruz, ganhou de 3-1 do Rosário Central. Vamos ver aqui o Montevidéu. O Montevidéu das últimas 5 partidas empatou 2, perdeu 2 e ganhou apenas 1. Não vale a pena ser analisado. Eu pulo. Vamos aqui para o resumão. Lanús já vem de 8 jogos sem derrotas e dos últimos 5 jogos do Lanús, em 4 foram menos do que 3 gols e dos últimos 5 jogos do Montevidéu, em 5 foram menos do que 3 gols. Dos últimos 9 jogos do Lanús, em 7 foram ambas marcam. Lanús também toma muito gol, hein? Pelo amor de Deus. Mas para esse jogo aí, eu não acredito que o Lanús perca, tá? No máximo empata. Deixa eu ver aqui as odds adicionais para ver se a gente consegue aproveitar alguma coisa. Beleza. Esse under 3.5 tá pagando bem. O over 1.5 também tá pagando bem. Porém, acredito aí que o Lanús vai ganhar a partida, tá? Eu não acredito que ele empate também não. Então, vitória sequíssima aí do Lanús. Vamos agora aí para Metropolitanos e Barcelona. Hoje a Bet365 coloca o Barcelona como grande favorito para a partida, com uma odd de 1.75,
E o Metropolitanos nem tanto favorito assim com odd de 4,75. Vamos começar analisando aí o Barcelona. O Barcelona dos últimos 5 jogos empatou 3 e ganhou 2. Empatou em 1-1 contra o Deportivo Cuenca, empatou em 1-1 contra o Clube Sport Emelec, ganhou de 4-1 do Guayaquil, empatou em 1-1 contra o Barcelona e ganhou de 1-0 aí do Metropolitanos, placar bem magrinho. Vamos ver aqui o Metropolitanos. Beleza, dos últimos 5 jogos do Metropolitanos, ele perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas 1. Não vale a pena ser analisado. Voltemos aqui, odds adicionais. Esse under 3.5 está pagando 1,28. Muito bom mesmo. Então nós vamos nele. Under 3.5. Vamos agora para a Sul-Americana novamente, onde às 9h30 também teremos São Paulo contra Jorge Wilstermann. Hoje a Bet365 coloca o São Paulo como grande favorito para essa partida, com odd de 1,15. E o Jorge Wilstermann nem tanto favorito assim, com odd de 15. Vamos começar analisando o São Paulo. O São Paulo, dos últimos 5 jogos, ele ganhou 3, empatou 2, muito bom. Ganhou de 2-1 do Cuiabá de virada, ganhou de 2-0 do Juventude, empatou em 1-1 com Fortaleza, empatou em 0-0 com o Everton, ganhou de 2-1 do Santos no Clássico, ganhou de 3-1 do Jorge Wilstermann fora de casa. Beleza, vamos agora para Jorge Wilstermann. O Jorge Wilstermann não tem nem o que se falar, não consegue ganhar, só ganhou do Arise Ride, não sei nem como é que ganhou isso aqui. Fase horrível, não vale a pena ser analisado. Podemos colocar aí vitória do São Paulo para bilhete, tá? Mas aí eu não confio muito nesse tipo de jogo. Então o que a gente hoje pode colocar? A gente pode colocar aí que vai sair menos de 5 gols na partida, pagando 1,22, tá? Menos de 5 gols, under 4.5, pagando 1,22, tá de bom tamanho para mim. E o último jogo a ser analisado, às 11 horas da noite, coisa de doido. Teremos aí Deportivo Cali contra Arise Ride, onde a Bet365 coloca o Deportivo Cali como grande favorito para a partida, com odd de 1,40, e os Arise Ride com odd de 9,50. Vamos começar aí pelo Deportivo. O Deportivo não vale a pena ser analisado, porque dos últimos 10 jogos aí só teve uma vitória, então não vale a pena. Vamos ver agora o Arise. Outro também que não vale a pena ser analisado, porque dos últimos 9 jogos só teve 2 vitórias, muita derrota, não vale a pena. Deixa eu ver aqui se tem resumão, para ver se a gente safa alguma coisa. A gente também não sai nada disso aqui, gente. O que a gente pode colocar aí, gente, que eu achei aqui, foram pelo menos 5 cartões aí nos jogos do Arise. Dos últimos 10 foram 10. Beleza, não vou colocar a vitória do Deportivo Cali, não tá pagando bem para isso. Também não dá para colocar um over 1.5, porque também não tá bom. Sendo muito sincero, mano, se for para colocar alguma coisa, esse under 3.5 tá valendo a pena, tá pagando 1,28. Então, under 3.5. É isso, gente. Eu venho agradecer mais uma vez a todos que assistiram até aqui, a todos que assistiram a análise. Então, venho por gentileza pedir para que deixem um like, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações, que é muito importante para mim, me ajuda muito, assim como eu ajudo vocês. E eu vou estar deixando o bilhete pronto aí no final do vídeo. Valeu, falou, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.